Vamos que vamos então. Todos apostos, preparados. Vai lá. Quantos passos tem o processo de planejamento financeiro? Gravação do Eduardo. Ó os caras aqui já mandando um decolou o avião aqui, ó. Aí sim, hein? Aê, aê, muito bom. O pessoal em geral acertou. Quem errou é porque errou o dedo gordo, manja. Foi pro lado errado, aí acontece também. Mas é a primeira, tem que ter recuperação, né? É a primeira só. Você quer falar alguma coisa disso daí, Du? Acho que tem alguém chamando, Fê. Na verdade, o meu aqui não apareceu as questões na tela do Kahoot. Não sei se mais alguém também aconteceu isso. Tem que aparecer na minha tela. Você tem que olhar a minha tela, que eu estou compartilhando. Ah, ok. Não aparece para você. Você tem que olhar essa tela que eu estou compartilhando. Ok. E você está compartilhando só pelo Zoom. Isso. Você precisa ficar com a tela aí. Tá bom, fechado, ok. Tá bom? Vamos ver quem tá na frente, pô? Tcharam! O Rafael com 1.058 pontos, o Leandro com 1.052 e depois a Indianara com 1.032. Esses são os 3 primeiros. Vamos que vamos. A remuneração do planejador é definida em qual etapa do processo de planejamento financeiro? Show de bola, gente. Show de bola. Logo no comecinho, né, Edu? Isso, logo de cara, quando você está fazendo o primeiro contato ali, já tem que definir as formas de remuneração, né, que podem ser de vários tipos e tudo mais. Muito bom, vamos lá. Rafael segue na frente, Leandro. Pô, olha só, é um pontinho que divide o Rafael do Leandro, hein? Leandro lá nos calcanhares, ok? Paulo depois com 253, Indianara e a Roberta aparecendo aí em quinto lugar, correndo por fora, Roberta. Vamos lá, próxima. Qual é o quarto passo do processo de planejamento financeiro? É desesperar, hein? Da hora, muito bom. Desenvolver. Pessoal, quem tiver dúvida a respeito da resposta, por que é isso, tal, fica à vontade para perguntar, a gente conversa a respeito disso, do assunto também, tá? Então, olha só, desenvolver, né? Então, Du, quer falar alguma coisa específica sobre isso? Essa aí é mais para lembrar da ordem mesmo, e já teve questão, sempre tem questão de prova que acaba cobrando a ordem, né? É uma questão besta que você consegue, assim, se você tiver em mente a ordem, você mata uma questão aí quase que de graça, né? Então é legal saber, porque é quase que ponto grátis aí. Legal, muito bom. Vamos ver o placar. O Rafa Martinelli aí tá manjando muito do decolou o avião. Cara, Rafael Inclusive tá em primeiro aí, ó. Mas ó, o Paulo deu uma puxada agora, hein? Ó, 3.400. Tá chegando junto. Ó a Roberta correndo pelas beiradas. Rapaz, ó, o pessoal do mundo financeiro aqui vai virar tudo CFP rapidão, ó. É marmelada isso aí, hein? Olha lá. Se ganhar o mundo financeiro, os caras vão pedir CPI, hein? Ô, galera, vocês têm chance agora, ó, dá uma olhada na Karina, né? A Karina, ela se comunica pra caramba com vocês, mas vocês nunca têm a possibilidade de ver o rostinho dela. Hoje a Karina tá aí com a gente. Vamos que vamos. Oi, pessoal. Bora lá. O retorno requerido da carteira... Opa, desculpa.
tirar isso daqui. É aquele que... Essa daí tem que lembrar, não tem jeito. Boa, boa, boa. Galera, foi bem, foi bem. Algum comentário específico, Du? Teve a segunda mais escolhida foi o desejado, né? Mas aí tem que lembrar dessa diferença e até uma nomenclatura que a Planejar segue, né? O requerido é o que precisa quantitativamente. Você vai ver objetivo a ser atingido lá e você vai ver a rentabilidade que você precisa para aquilo. E o desejado é quanto o investidor diz que quer, né? Aí tem até problemas aí se o desejado é muito fora aí, né? De cogitação, sendo que o requerido é mais possível de ser atingido, aí cabe aí uma conversa com o cliente, né? Então, o requerido é o quant ali, e o desejado é o que o cliente diz que gostaria de ter. Show de bola. Pessoal, se tiver dúvida, fala aí, né? Deixa eu ver aqui no chat se tá tudo bem, se tem algum pepino. Legal, tá bom, bora. A próxima. Ah, não, precisa ver a placar, né? Ô, Paulo passou, hein? Ô, Rafael, fica esperto aí, cara. Paulo, 4.660, mas tá na cola lá o Rafael com 4.623. Apareceu o Hélio aí, ó, 3.896. Aí tem o Lucas e o Guilherme. Pelo jeito, a Karina e a Roberta abandonaram o barco agora. Vamos para a próxima. A elaboração de uma política de investimentos ocorre na etapa do processo de planejamento financeiro, denominada... Muito bom. Desenvolver recomendações, né? Alguma coisa aí do que você acha que vale a pena a gente enfatizar? Eu acho que só para você associar, né? Quando você está desenvolvendo recomendações, é quando você vai falar de macroalocação. Isso tem mais a ver com política de investimentos, né? A política de investimentos vai ser o norte ali da alocação de ativos. Então, pensou em macroalocação, pense em política de investimentos. Isso é na etapa 4 de desenvolver. Muito bom. Quem será que está na frente? O Paulo ou o Rafael? Paulo segue na frente. Hélio apareceu como um rojão agora. Olha lá. Lucas também na sequência. Guilherme. Ô, Rafa, fica esperto aí. Fica esperto que os caras estão te passando. Vamos para a próxima. Qual dos itens abaixo não é um princípio do Código de Ética? Eduardo, mas transparência não é algo desejável? Pois é, transparência é desejável. Eu diria que transparência está presente em todos os princípios aí do código, mas não é um dos 8, né? Não está lá nomeado lá com o princípio da transparência. Legal, show de bola. Então tem que lembrar disso, né, pessoal? A gente não pode dizer que o que é desejável vai estar lá como um dos tópicos, né, um dos princípios do Código de Ética. Precisa conhecer mesmo os princípios, né? Exatamente. Paulo segue na frente, inabalável. Lucas em segundo lugar, Guilherme em terceiro. Rafael, ó, recuperando a quarta posição e o Hélio em quinto lugar. Vamos para a próxima. Tá parecendo a zebrinha do Fantástico, né? Tratar colegas com respeito e dignidade tem relação a qual princípio? Olha só.
Profissionalismo, muito bem. O que eu mais gostei foi o boas maneiras. Tem que ter, né? Tem que ter boas boas maneiras. maneiras. Muito bom. Então tem que lembrar isso, né? Do profissionalismo de respeito a esse convívio aí com os colegas, né? Isso, tem a ver com você também honrar a reputação da profissão de planejador financeiro, né? Zelar pela profissão. Não fazer nada que possa denigrir a profissão de planejador. Boa. Poucas mudanças significativas. O Rafael devagarinho vai chegando junto novamente, já está no terceiro lugar, colando aí no Lucas, e o Paulo segue na balada. Supervisionar adequadamente o trabalho executado por subordinados tem relação com qual princípio? Tô indo aí. Olha, se a gente estiver falando de estagiário, eu acho que é o princípio da paciência, hein? Mancada, né? Piada de estagiário é mancada. Caramba, ó! Olha isso! Que unanimidade! Esses partes, cara. Ó, que da hora, hein? Muito bom, eu gente. achei que ia confundir com paciência, mas a galera não caiu. Não, sacanagem, não achei isso. E esse é o tipo de questão que cai na prova, às vezes, desse jeito, né? Cai. Por que não tem DL? Tem um áudio atrapalhando aí a criança. Vou desativar o som aqui da galera. Pronto. Eu acho que sim, é uma questão comum na prova, né? Você descrever alguma ação e perguntar a qual princípio isso tem relação, né? Então, é bem comum cair questão assim, essa daí tem cara de prova, sim. Às vezes com um enunciado mais longo, né? Mas tem cara de prova. Então, essas que são dadas, a gente não pode deixar passar. Você tem que Exatamente. Tem questão assim na prova, né? Principalmente no módulo 1, tem questão que é bater o olho e marcar o gol lá. Não são muitas, né? Mas quando aparece, né? é a obrigação de acertar. Boa. Não preciso nem falar que o Paulo segue na liderança, o Lucas em segundo lugar, Rafael em terceiro, depois o Hélio e depois o Leandrão aparecendo aí na jogada. Quinto lugar aí, Leandro. Vamos que vamos. Adriano, CFP, recomendou a clientes um produto pelo qual é comissionada cada venda. Quanto ao código de ética... Professor, eu diria que é a alternativa verde ali do quadradinho. Pessoal, obviamente, a Planejar nunca colocará uma alternativa assim, socorro, eu não tenho a menor ideia, né? Isso é só pra gente... Até porque cabe recurso, né? Porque se você não souber mesmo, é verdade. É verdade, ó. Bem observado, professor Eduardo. Houve infração se o conflito não foi informado. Importante isso, tá? A gente brinca aqui, mas é aquela velha história, não há problema em haver esse conflito de interesses, né? A grande questão é que ele tem que ser gerenciado. Né? É isso aí. Full disclosure. Transparência total. Isso aí. Muito bom, Leandro, subindo uma posição. O Paulo continua em primeiro lugar. Não preciso nem falar nada. Vamos para a próxima. Quando o profissional CFP atrasa a entrega de demandas do seu cliente, ele está infringindo que princípio? O duro é que essa pergunta tem a cara de ser uma resposta, mas é outra. Você viu que deu uma dispersão nas respostas, né? Exatamente. Quer falar? Manda bala. Não, é porque ele tem muito... Parece quando você pensa em entregar no prazo, né? Parece com profissionalismo, né? Mas se você for pegar o código de ética da Planejar lá, você vai ver que a descrição dos princípios é bem curtinha, né? Antes,
no código antigo, tinham as regras lá associadas aos princípios. Então, você tinha mais coisas para dizer sobre um princípio. Hoje, você tem pouco a dizer, e até acho que é inteligente fazer isso, porque a ideia não é você ficar decorando coisa, né? A ideia é você entender o que infringe o código e o que não infringe. Mas, nesse caso, se você pega lá profissionalismo, vai ter a ver com honrar a profissão, vai ter a ver com respeitar colegas e clientes e tudo mais. Quando você fala em diligência, tem duas coisas principais que você tem que lembrar aí do princípio da diligência. Quando você pensa em ser diligente, eu não sei, me vem na cabeça alguém que faz as coisas no prazo que foi pedido, né? Alguém enfim, é responsável com a entrega de prazo. Diligência tem a ver, eu acho, com responsabilidade na entrega, né? Então, Um cuidado diligência na entrega ao cliente, né? Isso. Então, diligência tem duas coisas que sempre é cobrado. Responsabilidade na entrega para o cliente, né? Cumprir os prazos e supervisionar subordinados. Então, se você tem um subordinado, um estagiário ou um analista que está sob sua supervisão e ele está tocando um planejamento pelo qual você é responsável, então você precisa supervisionar as atividades dele. Se você não fizer isso, deixar ele tocar o planejamento que é seu sozinho, você está ferindo aí o princípio da diligência. Então, essas duas coisas, né? Supervisionar subordinados e cumprir prazos, enfim, cumprir não só pouco também do que foi combinado, né? Entregar no prazo e entregar o que foi prometido. Legal, muito bom. O Lucas assume a liderança. O Paulo em segundo lugar, o Rafael em terceiro, Hélio em quarto e a Aninha aparecendo pela primeira vez. Em quinto lugar, Aninha. Vamos lá. Um profissional que usa cálculos para avaliar as alternativas e indicar a seus clientes demonstra habilidade de... A maioria do pessoal acertou. Cognição, né, Edu? É isso aí. Cognição tem muito a ver com você embasar tecnicamente o que você está fazendo para o cliente. Então, você vai montar uma carteira, você saber mostrar com cálculos lá qual que é o retorno requerido, de repente saber calcular risco da carteira, enfim, embasar tecnicamente, então dominar os cálculos que é preciso. Inclusive no perfil de competências lá fala até em dominar fórmulas matemáticas, né? É bem específico nesse caso. Legal, muito bom. Lá no chat tinha um pessoal perguntando sobre diligência, você já falou, então beleza. Foi o que eu falei na questão anterior, Legal, show. Lucas se mantém em primeiro lugar, o Paulo em segundo, Rafael em terceiro, Hélio em quarto, nada mudou, e a Aninha em quinto lugar, nada mudou nessa questão, tudo permanece a mesma coisa e vamos para a próxima. Durante a fase 3 do processo de planejamento financeiro, o profissional terá de colocar em prática qual função? Olha só, essa aí é boa. Depois eu falo. Não atrapalhar a galera. Muito bom, Edu. Fica à vontade aí para falar. Não, é que é só um comentário de que tem se tornado bem comum na prova essas questões interdisciplinares, né? Então, é muito comum misturar processo de planejamento financeiro com perfil de competências do planejador. E aí, não é tão difícil de relacionar as duas coisas porque os nomes ajudam, né? Então, uma das funções de planejamento financeiro é a análise. E você coloca essa função em prática na fase 3, que é a de analisar a situação do cliente. É bem intuitivo, dá para lembrar numa boa. Assim. Muitas coisas são parecidas. Por exemplo, tem uma função chamada coleta. Eu espero que não tenha nenhuma questão sobre isso, que eu já entreguei para os caras. Mas você usa essa função de coleta na fase 2, que é a fase de coletar informações do cliente e por aí vai. Legal, muito bom.
Apenas uma pequena mudança na parte mais embaixo aí, dos 5 primeiros. A Aninha agora passa para o 4º lugar, Rafael em 5º, o Hélio segue em 3º e o Lucas vai liderando. Vamos que vamos. 14 e 31. Tá. Você tem que dar consultoria sobre gestão de caixa e orçamento. Essa consultoria demanda de você conhecimentos de... Boa. Esmagadora maioria. Esmagadora. Isso aí. Aí você tem os conhecimentos lá, né? O perfil de competências do planejador mudou um pouquinho, né? Ele tinha uma versão mais antiga que tinha lá como conhecimentos os nomes dos 6 módulos do CFP, né? E aí isso mudou um pouco na versão atual, que é a versão com a qual a gente está alinhado. E aí, mas se você ler lá na descrição desse conhecimento, você vai ver que gestão de caixa e orçamento demanda o conhecimento de análise financeira, que é o que a gente vê no módulo 1. Né? Legal, muito bom. Acho que tem uma pergunta no chat lá, Fê. Eu vi aparecer aqui na tela, mas depois não deu tempo de ler o que era. Pode falar. A síntese vem na 4ª? Acho que estava falando daquelas funções. Ah, né? sim, isso. Exatamente. A função de síntese vem na 4ª etapa, que é a que você vai desenvolver as recomendações de planejamento, né? Que aí você vai juntar tudo que você analisou e agora você precisa tratar aquilo para, então, montar aí a carteira do cliente. Primeiro macroalocação, depois os produtos especificamente. Bom, show de bola. Lucas segue na frente, Paulo em 2º lugar. Ô, Paulo, o Lucas tá abrindo espaço aí, né? Não deixa, não. Ele em 3º, depois a Aninha, depois o Rafael. Essas 5 posições permanecem inalteradas na sua ordem. Próxima, estamos na metade. Um esquema de lavagem de dinheiro termina geralmente na fase de... Seria na fase de premiação? Dependendo de quem tá respondendo, tem os caras aí que se sentem premiados no final. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Pode falar, Du, fica à vontade. Então, aí é você lembrar do COI, né? O COI é a siglazinha para falar aí das 3 fases, né? Colocação, ocultação e integração. COI. Show de bola. Ou Comitê Olímpico Internacional também pode ser. Nada muda, mas o Paulo tirou um pouco de diferença aí do Lucas, hein? Hélio também tá chegando pertinho, a Aninha tá lá. Bora, vamos que vamos. Tá boa a briga ali na ponta. Tá. Quem investiga as comunicações de operações suspeitas é? Essa é boa. Essa é fácil, na verdade. Não vou nem falar nada, né? Segue. Só uma observaçãozinha, vai. Que eu tô falador hoje. Não, mas é o seguinte, o pessoal, algumas pessoas fizeram uma observação, né, de que mudou o nome para Unidade de Inteligência Financeira. Não é verdade isso. Na verdade, o COAF tem essa sigla, ele é conhecido por ser Unidade de Inteligência Financeira, mas o nome é COAF. O pessoal tinha proposto lá, naquela lei que alterava, a medida provisória, se não me engano, que alterava a subordinação do COAF, do Ministério da Economia, para o Banco Central. Lá tinha a proposta de mudar de nome para Unidade de Inteligência Financeira, mas o presidente vetou isso aí, né? Então saiu lá a medida em 8 de janeiro e tinha lá o veto para a mudança de nome. Então continua chamando COAF. Legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo.
Ok. A Ana tá reclamando aqui, deu mole na primeira questão, atrapalhando cores e símbolos. Tem um período de adaptação, não tem jeito. No Kahoot é assim mesmo. Mas vamos que vamos, né? Depois você vai ver que você vai ficar craque nesses símbolos. Olha a Aninha, cara, a Aninha tá subindo, terceiro lugar já, olha lá. Lucas em primeiro, Paulo em segundo, a Ana em terceiro lugar, o Hélio em quarto, Indianara em quinto. Vamos que vamos, tá ficando legal isso aqui. As penas pelo crime de lavagem de dinheiro são, ou não sei. Muito bom. A maioria do pessoal respondeu certo, né, Edu? Sim, isso aí. 3 a 10 anos e multa que não pode superar 20 milhões de reais. E essa pena pode ser aumentada de 1 a 2 terços, aí, dependendo de agravantes, ou reduzida de 1 a 2 terços se o réu colaborar lá com a famosa delação premiada. Muito bom. O Paulo retoma o primeiro lugar, Lucas cai para segundo, a Aninha segue em terceira, Mélio em quarto e Indianara em quinto lugar. Vamos para a próxima. Ó, a próxima, se eu não me engano, é 17. Vamos evoluindo, é 18 de 31. Vamos lá. Instituições financeiras devem enviar ao COAF comunicações de operações suspeitas em que prazo? Bom, todo mundo sabe que é num prazo de 24 horas, né, Eduardo? Isso aí, até 24 horas. E aí, uma observação sobre essa questão é o seguinte: se você não leu a 9613, fica difícil, ou pelo menos viu as aulas, né? Porque é um negócio que às vezes é cobrado, já vi cair questão assim em prova. Eu acho que é difícil aparecer, mas pode aparecer, né? Uma questão que vai cobrar a lei seca, assim. E aí, putz, se você não leu, você perde a questão ali de bobeira, né? Então, enfim, acho que vale a pena dar uma lida. Não é uma lei longa, né? Você gasta ali meia hora no máximo para ler a 9613. Acho que vale a pena. Beleza, muito bom. Indianara subindo posição aí, hein? Muito bom. As últimas 11 questões, olha aqui embaixo, as últimas 11 questões ela acertou. Brincadeira, hein? Vamos que vamos, tá num gás Dá para danado. pedir, pode pedir música já no fim da live. Pode pedir um monte de música. Ó, mas, cara, essa briga entre o Paulo e o Lucas tá muito legal. Os dois nos 19 mil pontos aí. Vamos pra Senna e próxima. Proust ali, velho. Né? Senna e Proust. Senna e Proust. É considerado uma operação suspeita. Eu acho que é essa verdinha, vai dar uma olhada. Ó, não fui eu que pensei nessa alternativa, hein? Mas se você for pensar hoje em dia, é bem suspeito mesmo. Cheira a lavagem de dinheiro. Muito bom, o pessoal mandou bem aí, ó. Troca de grande quantidade de moeda nacional por moeda estrangeira. Né? Algum comentário? Uma obesa aí. A primeira, que o pessoal marcou ali, a vermelhinha, abertura de conta em aeroporto, né? Isso tá na 9613 como operação que é indício de crime, só que por pessoas que não são habituais desse lugar. Então tem que ter essa observação, né? Se você é um funcionário do aeroporto, do porto, da rodoviária, faz sentido você ter uma conta numa agência dali. Mas se você não é habitual, se você é um passageiro que está ali no aeroporto, aí é considerado operação suspeita. Da hora, muito bom.
Tivemos o aparecimento do Alisson, primeira vez que ele aparece aí no ranking, agora no 5º lugar. No restante, tudo ficou mais ou menos como já estava. Vamos para a próxima. Questão 20, hein? É investidor profissional. Quem que é investidor profissional? Eu sabia que ia dar uma certa confusão essa questão, né? Por quê? Pessoal, a gente precisa lembrar o que é investidor qualificado e o que é investidor profissional. Então, todo investidor profissional é a régua maior, né? Então, o cara que é investidor profissional, obviamente, ele já é qualificado, então ele já passou pelo qualificado. Agora, o inverso não é verdadeiro, né? Então, para o cara ser investidor profissional, ele tem que ter pelo menos 10 milhões, tá certo? E atestar por escrito, né? Que ele tem atestar que ele tem esse patrimônio por escrito, né? Então, o profissional, 10 milhões. O qualificado, 1 milhão. Como a pergunta é do profissional, teria que estar 10 milhões aí para estar correto, tá? Então, a azulzinha a gente tira por causa disso. A vermelhinha, todo investidor qualificado não é profissional. Se o cara tiver 2 milhões, por exemplo, e atestar por escrito, ele é qualificado, tá aqui embaixo, mas não é profissional. Tá certo? Se ele é profissional, ele já é qualificado, mas se ele é qualificado, ele não chegou ainda a profissional, possivelmente. Fundo de investimento faz parte, né? Então, lembra as entidades de previdência, fundos de investimento, clubes de investimento que você tenha, que são geridos por investidores profissionais, aí também são considerados investidores profissionais. E o que precisa estar sendo investidor profissional? Precisa ser certificado pela CVM, ter o CGA, por exemplo, e assim por diante. Tá certo? Então, essa diferença é importante. Isso cai na prova, isso tem que saber. E com isso tudo, a Indianara sobe uma posição, vai para o 3º lugar e a gente está na questão 20 bolinha aí, estamos chegando na reta final. Bora! São exemplos de política monetária expansionista, exceto. Então, o que não é política monetária expansionista aí? Muito bom, gente, muito bom, né? Por que a venda de título público não é expansionista? É política monetária, beleza, mas não é expansionista. Por quê? Porque o Banco Central vai lá e vende título público, ele está enxugando dinheiro do mercado. Menos dinheiro do mercado, menor atividade econômica. Então, é contracionista e não expansionista. Tá certo? Acho que de resto, acho que tudo bem aí. Só lembrar que todos os outros, aí, então, por exemplo, redução da taxa de redesconto. Isso torna a atividade econômica maior, porque o pessoal vai querer dar crédito com mais facilidade, afinal de contas, a taxa de redesconto é mais baixa. Redução do compulsório, menos dinheiro que os bancos têm que depositar lá no Banco Central, mais dinheiro que eles têm para dar como crédito, para fazer a atividade econômica girar. E redução da taxa Selic de juros, né? Quando você reduz a taxa de juros, você faz com que os agentes econômicos utilizem os recursos para investimentos no setor produtivo. Eles não querem aproveitar aquela taxa baixa, aquela taxa da Selic, porque está baixa demais, tá certo? Então, tudo isso é política monetária expansionista, menos o vermelhinho aí. E com isso, meus amigos, nada mudou. Com isso, tudo continua igual. O Paulão lá na frente, em primeiro lugar, o Lucas em segundo, a Indianara em 3º lugar. Vamos para a próxima. Qual alternativa descreve uma política fiscal expansionista?
Muito bom. Ó, deu uma briga aí, né? Deu uma briga da vermelhinha com a cor de burro quando foge aí, que é um amarelinho estranho, né? Pessoal, por que que a redução da taxa Selic não é? Ela é expansionista. Mas por que que tá errado? Porque é uma política monetária, tá certo? Tem que lembrar disso. Taxa Selic é política monetária. Política fiscal vai dizer respeito ou à arrecadação ou gasto do governo. Tem que ser uma dessas duas coisas. Então, se eu quero fazer uma política fiscal expansionista, vou ter que deixar mais dinheiro lá no mercado. Então, o que eu faria com a minha arrecadação? Eu vou arrecadar menos, então eu reduzo tributos para ficar mais dinheiro no mercado, e aí eu estou sendo expansionista. Como está aumento de tributos, não poderia ser. Agora, quando o governo aumenta os seus gastos, aí você vai ver estatal contratando, você vai ver o setor público contratando aqui ali, a prefeitura, tal, não sei o quê, faz a atividade econômica girar. Isso é expansionista e é política fiscal. Tudo bem? Beleza. Não alterou em nada as posições, mas a Indianara chegou pertinho agora do Paulo e do Lucas, e a Aninha tá lá correndo por fora junto com o Alisson. Vamos que vamos. Qual alternativa possui somente órgãos supervisores do mercado? Muito bom. Eu crente que vocês iam marcar a verdinha, mas ainda bem que não marcaram, tá certo? Vamos falar azulzinha, né? Por que que a azulzinha não é? Porque você tem lá o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Que ele é normativo. Ele é um órgão que faz as normas, né? Então, ele não entra como supervisor. Supervisor, CVM, SUSEP e Previc. Mesma coisa lá no vermelhinho, né? Tá Conselho Monetário Nacional. É normatizador. Então, também não poderia entrar como supervisor. Legal? O problema é a atenção e pressa em responder. Pois é. É isso aí, Ana. Vamos que vamos. O que muda? Mas nada muda, pô. Muito bom. Tá lá os dois primeiros lutando, a Indianara em terceiro, a Aninha e o Alisson vem na sequência. Ó, a Aninha, olha, 3 certas nas últimas aqui, 3 certas. Destaque para a Aninha. Vamos que vamos. Uma família possui um imóvel no qual reside de R$1 milhão, né? 50% é financiado. Como é que isso fica no balanço familiar? Muito bom, gente. A maior parte do pessoal acertou, mas teve uma galera que foi pro vermelhinho. Aí, lembra só o seguinte, vai cair, eu digo para vocês, vai cair um exercício desses na prova, porque toda a prova está caindo, né? O que você tem que fazer? Você registra exatamente pelo valor do imóvel. O imóvel vale R$1 milhão, legal. Então, lá no ativo, você vai colocar que tem um ativo de R$1 milhão, que é o imóvel. Só que aí no passivo você coloca que está devendo 500 mil para o banco. Se você for fazer conta de patrimônio líquido, imagina uma família que só tivesse isso. Não tem mais nada na vida. Tem um imóvel de R$1 milhão e tem um financiamento de 500 mil. Então, de um lado está o ativo, R$1 milhão, do outro lado está o 500 mil, que é o passivo. Qual que é o patrimônio líquido? A diferença entre um e o outro. O patrimônio líquido é o valor do imóvel menos o valor do financiamento, que dá o 500 mil. Então, tem que fazer isso mesmo. Registra o imóvel pelo valor que ele tem e aí você coloca uma dívida, que é o seu saldo devedor do financiamento imobiliário, lá no passivo. Tudo bem? Tranquilo, então. Vamos lá. O Charles apareceu aí, né?
no nosso ranking. Em quinto lugar agora, Charles. De resto, não mudou muita coisa. O Paulo segue na liderança e o Lucas em segundo lugar. Pessoal, tá chegando no final, hein? Agora é hora. Questão 25. Taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito contratadas ou ofertadas à pessoa física, não Polícia Federal, tá? Nem prato feito. Muito bom, foi rapidão, a galera respondeu com bastante certeza. É o 7, né? Custo efetivo total. É bem comum cair uma questão sobre 7. Você tem que lembrar que para resolver essa questão, embute todos os custos, os gastos, taxa de cadastro, taxa disso, daquilo, nesse cálculo do 7. Paulo continua na frente, mas o Lucas está lá nos calcanhares. Indianara em terceiro, a Ana em quarto e o Charles em quinto lugar. Questão 26. Quais são os seguros habitacionais obrigatórios no SFH? Muito bom, pessoal. Aqui o pessoal se dividiu, né? Então, a gente tem que lembrar, né? Um deles, né? Acho que o que gera mais dúvida é o morte e invalidez permanente, né? Que é o MIP, né? E o outro diz respeito se você tiver uma incapacidade aí de pagamento, então, das suas parcelas. Uma coisa que é importante você lembrar, que cai na prova, em várias provas eu já vi, é o seguinte, quem recebe, né? O que acontece na morte de um dos cônjuges, né? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um imóvel que foi comprado pelo casal, está no nome tanto do marido quanto da mulher, e só que a composição de renda está lá, 70% da renda é da mulher, 30% é do marido. Se a esposa vier a falecer, você tem uma quitação de 70% do saldo devedor, porque na composição de renda era isso que estava estabelecido. Então, uma coisa é a propriedade, outra coisa é a composição de renda. Tá bom? Paulo continua em primeiro lugar, Lucas em segundo, Indianara em terceiro, Ana em quarto, Charles em quinto lugar. Qual é o programa de financiamento estudantil do governo e qual é a sua taxa de juros? Muito bom, quer dizer, muito ruim, né, pessoal? É o FIES, né? O FIES, e a taxa dele é 6,5% ao ano, tá? Então, lembra só o seguinte, né? O pessoal, de um modo geral, colocou 3%, né? Até porque a gente está com uma Selic hoje tão baixa, dá a impressão que a gente deveria ter uma taxa mais subsidiada. Mas a taxa do FIES é 6,5% ao ano. O governo atualmente não mudou não atualizou essa taxa. Então, eu acho difícil se perguntar a taxa na prova, mas, enfim, tá aí. Acho que devemos ter alterações. Acho que ninguém fez ponto, né? Dos que estavam dos 5 primeiros, então não tivemos alteração alguma. Vamos para a próxima. De quanto deve ser o fundo de emergência de uma família? Travou o vídeo, professor Felipe. Travou? Travou, não tá aparecendo as alternativas.
Agora sim, aí acabou o tempo. Por isso ficou todo mundo zerado. Olha que coisa. Eu nem mexi, não fiz nada aqui de errado. Pessoal, bom, vamos analisar independente da competição, né? Então lembra só o seguinte, o fundo de emergência de uma família, ele deve ser de 3 a 6 meses das despesas correntes, tá certo? Então isso é uma recomendação que tem na literatura, né? A gente olha, uma coisa importante você lembrar que a gente olha para as despesas, não olha para a renda. Então você olha as despesas da família e normalmente esse fundo vai ser de 3 a 6 meses. As questões que caem na prova normalmente são relacionadas em que tipo de ativo você vai investir esse fundo de emergência. Então, tem que ser um tipo de ativo de baixo risco, baixa volatilidade e alta liquidez, tá certo? Então, é importante você lembrar disso. Dimensionamento você vai precisar, porque eles dão lá um balanço, tal, renda, tem as despesas da família, e aí você tem que escolher a alternativa que diz respeito à magnitude daquele fundo de emergência. Você vai escolher de 3 a 6 meses das despesas e sempre em ativos de alta liquidez e baixo risco, tá bom? Uma pena, hein? Vamos ver se o próximo vai. Tá aparecendo aí na tela? Não, tá travado. Uma empresa. Por enquanto, Na tela, Felipe. Já começou a correr o tempo. Não não tá aparecendo, não. Não, tá Tá aparecendo? travado Tá no correndo anterior. e não tem nada na tela. Estranho, Agora peraí. apareceu. Agora apareceu a questão aqui do EBITDA. Muito bom, pessoal. Essa questão também muitas vezes aparece de respeito ao EBITDA, né? Você tem que sempre lembrar o seguinte, o EBITDA é sempre maior que o lucro operacional. Essa é a grande dica para você saber calcular o EBITDA. Então, o EBITDA é como se você calculasse o lucro operacional fechando o olho para depreciação, como se não existisse depreciação. Se não existe depreciação, que é um custo, esse EBITDA vai ser maior do que o lucro operacional que a gente calcula contabilmente, tá? Então, lembra sempre disso. O EBITDA tem que ser maior que o lucro operacional. Então, você soma de volta a depreciação, que é como se você não tivesse tirado, por isso que você soma de volta. Tudo bem? Espero que a internet... apareceu aqui uma mensagem para mim que a minha internet estava instável. Acho que é isso. Espero que dê certo agora. Paulo segue na frente, Lucas em segundo lugar, Indianara em terceiro lugar, Ana em quarto, Charles em quinto. Nós estamos chegando ao final, veja só. Essa é a penúltima. Ao analisar a compra de uma ação, o analista encontrou VPL igual a 0. Ele não deve recomendar a compra da ação. Verdadeiro, true or false? O pessoal acha que é falso. Por que o pessoal acha que é falso? Bom, VPL igual a 0 quer dizer que você está chegando a uma taxa de retorno que é igual à taxa mínima de atratividade. Se está igual à taxa mínima de atratividade, show de bola, porque você está conseguindo remunerar acionistas, credores, investidores e assim por diante. Então, quem falou falso acertou, é por isso que está certo mesmo. Então, lembra, VPL igual a 0 é critério para aprovação. Então, tem que recomendar. Lembra disso. O pessoal às vezes se assusta, VPL igual a 0, fala 0 não é bom. Não, VPL igual a 0 quer dizer que você não está ganhando nada acima da taxa mínima de atratividade. Mas se você está ganhando a taxa mínima de atratividade, se a TIR é igual à taxa mínima de atratividade, você deve fazer o projeto, você deve executar o investimento. Tá? Bom, o último, pessoal, tá com HP na mão? Vocês vão precisar da HP agora. Vai durar um pouquinho mais, em vez de 30 segundos é 1 minuto, tá certo? Mas vocês vão ter que fazer uma conta aí, então vou esperar. O pessoal levantou para pegar HP, pega HP. Pode ser o celular, se você não estiver usando o celular no Kahoot, né? Pode ficar. 1, 2, 3. Ligou o HP? Estão comigo? Posso ir lá? 1, 2, 3 e vai. Não, tem que ver os pontos antes, me confundi, pessoal. Olha lá. Paulo em primeiro lugar, Lucas em segundo. Tô achando que o Paulo praticamente já ganhou. Vamos ver quem fica com o segundo e terceiro lugar. Bora!
Você investiu 10 mil na data 0, recebeu 1 mil nas datas 1 e 2, e depois mais 12 mil na data 3. Há uma TMA de 10% ao ano? Qual é o VPL? Muito bom, a maioria do pessoal, você fala aí, você começou a fazer, se apavorou, aí você chutou qualquer coisa, vai, chuta qualquer coisa, aí, vai terminar, chega, né? Mas tá certo. Então você tem que usar aquele modo de fluxo de caixa, CF0, CFJ e assim por diante, né? E aí fazendo isso, você deve ter chegado em 751,31. Vamos ver. Next. Muito bem. Em terceiro lugar, Indianara. Parabéns, Indianara, dancinha da Indianara. Em segundo lugar, o Lucas dançando também. E em primeiro lugar, o grande vencedor da noite, o Paulo Nodari. Alisson em quarto, Aninha em quinto lugar. Bem, pessoal, vou tirar esse som agora, irritante, né? Já que terminamos. E aí, o que vocês acharam? Dá um feedback aí pra gente.